Olá, queridos amigos. Hoje vou falar-vos da fidedignidade como sustentáculo civilizacional. Essa qualidade e virtude espiritual precisamos, cada um de nós, aprender a desenvolver. Queridos amigos, há momentos na história em que os grandes problemas do mundo parecem ser de natureza política, económica, tecnológica, mas de tempos a tempos a história revela algo profundamente desconfortável. A história revela que o verdadeiro colapso civilizacional das diferentes civilizações não começa por fora, começa sim por dentro, começa no caráter humano, no caráter do indivíduo. E quando uma civilização entra em crise, normalmente não é porque lhe faltem de recursos. Olhem para a história e vejam a história da queda, da ascensão dos impérios e a queda dos impérios. Todos eles ocorreram sempre que as virtudes começaram a escassear. Queridos amigos, hoje quero falar-vos daquela virtude que sustenta todas as outras virtudes. E ela chama-se a fidedignidade. Daí a importância que ela tem. Queridos amigos, a palavra fidedignidade tem uma densidade que nós esquecemos. Fidedignidade não significa e não é apenas o facto de não mentirmos, de não cumprirmos promessas. É coerência, coerência integral, coerência ontológica no indivíduo. É a correlação entre o pensamento, a palavra e a ação. Correlação lógica e sustentada. Fidedignidade é aquilo que nos escritos barrais se exprime como a condição para a existência da confiança. E, queridos amigos, a confiança, por sua vez, é o alicerce que sustenta invisivelmente qualquer estrutura social. Bahá'u'lláh afirma, o manifestante divino para os nossos tempos, que a fidedignidade é o fundamento da tranquilidade no mundo e da segurança dos povos. Queridos amigos, pensemos na profundidade disto tudo e nos momentos em que existiram maior paz no mundo. Então a fidedignidade não é apenas uma virtude moral, queridos amigos. A fidedignidade é uma força civilizacional. Queridos amigos, precisamos de aprender a compreender e entender a fidedignidade. E na fidedignidade existe o desenvolvimento na sua prática de um padrão muito claro. Nenhuma sociedade pode funcionar sem confiança, seja ela que tipo de sociedade for. E não há confiança sem fidedignidade. Uma não vai sem a outra. Abdul-Bahá vai ainda mais longe. Ele diz que a fidedignidade, reparem bem, é a maior porta que conduz à tranquilidade e à honra da humanidade. E acrescenta ainda algo profundamente atual, que sem esta qualidade, até o conhecimento e a capacidade humana tornam-se instrumentos de destruição. Queridos amigos, olhem para a realidade. O guardião da fé, Shoghi Effendi Bahá'í, ao analisar o declínio das nações, aponta para a erosão das qualidades morais e, entre elas, implicitamente, a perda de credibilidade da palavra e do compromisso. Queridos amigos, ou seja, quando a fidedignidade desaparece, não desaparece apenas a ética, desaparece a previsibilidade no comportamento humano. E sem previsibilidade não há ordem. Imagina se nós não tivéssemos confiança naquilo que os bancos fazem de pôr lá o nosso dinheiro.
ou apanhar um voo numa companhia de aviação. Vamos olhar agora para o mundo com este filtro. Queridos amigos, durante décadas a ordem internacional sustentou-se não na perfeição, mas numa espécie de pacto implícito, principalmente a partir da Segunda Grande Guerra Mundial. Porque as palavras ainda tinham peso. Mas havia pactos quebrados, sim, mas com um custo reputacional por aqueles que os quebravam. Havia quase sempre uma necessidade de justificar. Hoje, o que é que acontece? Hoje, a quebra dos pactos tornou-se banal. A incoerência tornou-se uma razão estratégica. Tudo isto é novo, queridos amigos. Porque quando a falta de fidedignidade passa a ser o corrente e deixa de ser uma exceção, ela torna-se um método. E quando isto acontece, entramos numa fase, o mundo entra numa fase de degradação sistémica. Nos últimos 2 anos tem vindo a ser acelerada de uma forma assustadora. É o que estamos a viver neste momento. Deixa-me dizer-te uma coisa. Hoje em dia, há pessoas e até países que têm uma relação com a verdade quase, digamos, criativa. Tipo, eu não menti. Eu apenas disse uma versão alternativa dos factos. Queridos amigos, o problema é que a realidade não negocia. Não é uma parte da negociação. E quando todos começam a viver em versões diferentes da verdade, ninguém sabe mais qual é o chão que pisa. Qual é o chão em que está a pisar. Vejam o comportamento errático de alguns líderes mundiais. E isso não é só confuso. Isso torna-se extremamente perigoso. Hoje, no mundo interdependente, para todos, é global o perigo. Queridos amigos, na minha prática clínica, eu não vejo falta de fidedignidade com esse nome propriamente dito. Eu vejo sim as consequências. Eu vejo pessoas que cresceram em ambientes onde as palavras nunca foram seguras, as promessas nunca foram cumpridas, onde o amor era inconsistente. E o que é que acontece com essas pessoas? O seu sistema interno perde referências, vive numa ausência de referências. Então, a pessoa, no seu mecanismo de defesa, deixa de confiar nos outros. E depois, progressivamente, deixa de confiar em si própria. Ou cria uma confiança em si própria completamente errada e doentia. Agora aplica isto à escala das sociedades inteiras. O que acontece quando uma geração inteira cresce sem referências de verdade? Deixa-me fazer-vos esta pergunta, queridos amigos. Acham que hoje os líderes mundiais apresentam alguma referência para estas novas gerações? Baha'u'lláh, o manifestante divino para o nosso tempo, não falava só em colapso. Ele falava num processo duplo. O processo de desintegração e o processo de integração. O processo de uma velha ordem a desmoronar-se, que estamos a ver e compreendemos já que não é por acaso, mas sim porque já não consegue sustentar a complexidade moral do mundo atual. E, ao mesmo tempo, uma nova ordem que emerge, muitas vezes invisivelmente,
E essa nova ordem é baseada não apenas em estruturas políticas, queridos amigos, mas em princípios espirituais vividos individualmente. E entre esses princípios estruturantes encontramos a fidedignidade. Porque sem fidedignidade, queridos amigos, jamais é possível criar unidade, justiça e paz duradoura. Verifica-se a ausência de todas elas. Então, queridos amigos, talvez possamos deixar de fazer uma pergunta e substituir por outra. Deixar a pergunta de o que é que os líderes deveriam fazer e transformar essa pergunta para que tipo de ser humano é necessário para sustentar o futuro e vivenciar um novo processo de integração da humanidade. Queridos amigos, e a resposta começa no detalhe. A resposta começa na palavra que tu e eu damos e somos capazes de cumprir. Naquilo que tu e eu prometemos e somos capazes de honrar. Na coerência entre o que tu e eu defendemos e o que somos capazes de praticar de acordo. Queridos amigos, a fidedignidade não se constrói com discursos. A fidedignidade constrói-se em microdecisões invisíveis que nós temos desde que acordamos até que deitamos. Porque as outras, a criação faz por nós. Queridos amigos, o maior erro da nossa época é aquilo que eu cada vez vejo mais. E por isso eu faço estes vídeos. O maior erro é pensar que a crise do mundo é uma crise de sistemas. Não é, queridos amigos. A crise do mundo é uma degradação que já chegou à crise profunda do caráter. E, queridos amigos, nenhuma ordem mundial, nenhum modelo económico, nenhuma arquitetura política, militar ou de defesa vai sobreviver. A não ser que aprenda a sustentar, a desenvolver e a criar seres humanos fidedignos. Queridos amigos, porque no fim a civilização não é construída por leis. A civilização é construída por pessoas. E que tipo de pessoas e que tipo de civilização nós queremos deixar aos nossos filhos? Que tipos de valor os nossos filhos devem defender? Queridos amigos, talvez o futuro da humanidade dependa menos do que sabemos e mais do quanto somos dignos de confiança, de nos tornarmos seres humanos capazes de gerar confiança. Queridos amigos, a crise do mundo não é estrutural. A crise do mundo é moral, é espiritual. Sem fidedignidade, até o conhecimento se torna perigoso, como estamos a ver, usado para a destruição. A verdade não precisa de defesa. A verdade precisa de pessoas que a vivam. A nova ordem mundial que vamos construir para os nossos filhos será espiritual. Queridos amigos, quando a palavra perde valor, a civilização perdeu a direção. Por isso é tão importante cada um de nós, aprender a compreender, a entender e a praticar nas nossas relações, nas nossas vidas, a fidedignidade. Queridos amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Partilhem com outros amigos para que possamos ter pensamentos mais elevados, mais significativos e pensar profundamente naquilo que é importante para que os nossos olhos sejam capazes de fazer uma leitura verdadeira da realidade e não uma leitura difundida, manipulada e que procura criar divisões e lados escuros, lados que não contribuem para a criação de confiança. Queridos amigos,
Despeço-me com amizade. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.